Graça e paz, povo de Deus. Amém. Quem está feliz em estar aqui, levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Tem algum jovem aqui nesse lugar? Glória a Deus. Você tem motivo para estar feliz? Se você não tem, eu quero te lembrar. Você está com saúde. Você está aqui nesse lugar. Quantos estão nas UTIs e quantos já até perderam a oportunidade de estar cultuando ao Senhor? Aqui você tem essa oportunidade. Não esqueça de agradecer ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, sejam bem-vindos. É a Aliança Jovem aqui da El Shaddai. Muito obrigado aí pelo Mason e equipe de estar aqui. Muito bom. Daqui a pouco eles voltam para ministrar mais uma canção. Mas eu queria trazer uma palavra ao seu coração. Queria trazer uma palavra do céu, algo que eu recebi de Deus, para trazer para o seu coração, para trazer para a sua vida. E o objetivo dessa palavra é fazer com que você saia daqui transformado pelo poder do Espírito Santo. Eu não posso fazer nada, mas tem alguém aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que você já começou a sentir a presença dele na hora da adoração. Tem uma pessoa aqui nesse lugar que ele se move de cadeira em cadeira, em coração, em mente em mente. E ele tem poder de transformar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Quem está me entendendo diz amém? Glória a Deus. Você pode ver o tema da ministração, que é unidade. E esses dias eu estava pensando, Senhor, o que o Senhor quer que eu traga? O que o Senhor quer que eu fale no próximo culto de jovens? O que o Senhor quer que eu ministre nesse dia? Se é para ser eu, se é para ser outra pessoa. Fala ao meu coração. E aí o Senhor veio com uma palavra de unidade enquanto eu adorava uma canção. O Senhor trouxe uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. Unidade, eu creio que todo mundo conhece o que significa unidade. Mas eu aprendi com um homem de Deus um grande exemplo sobre o que é unidade e sobre o que é estar junto, porque são coisas parecidas. Hoje nós vivemos em um tempo, Tamo junto, tudo é tamo junto, tudo é trava na beleza, Hoje as gírias e aí tudo fala tamo junto e nem sempre o tamo junto é tamo junto de fato, é estar junto verdadeiramente. Existem vários ditados populares aí. E quando você está doente, é que você descobre quem de verdade é seus amigos. Quando você está passando por dificuldades, é que você descobre quem realmente está junto com você. Mas eu quero falar desse exemplo, da diferença de estar junto para estar em unidade. Imagina um saco cheio de batatas. Você pega um saco grande lá no mercadinho e compra, e esse saco está cheio de batata. Essas batatas estão juntas. Mesmo que o saco esteja apertado demais, mas aquele monte de batata no saco estão juntos. Mas se você pegar todas essas batatas e fazer um purê, aí sim, essa batata está unida. Vocês estão me entendendo? Existe uma diferença de sentar do lado de alguém aqui na igreja, sentar do lado de alguém na escola, na faculdade, lá no sofá da sua casa, na mesa onde você tem refeição. Isso muitas vezes é apenas estar junto. Mas estar unido é outro patamar. Estar unido é diferente, é estar junto de verdade. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos vivendo um tempo difícil em relação à unidade. É um tempo muito difícil. Esses dias eu pensando, Senhor, o que eu vou falar? O Senhor me deu o tema e eu comecei a lembrar sobre algumas coisas. Eu quero relembrar o seu coração aí, os que são um pouco mais velhos. Você sabia que a última vez que nós, como brasileiros, a última vez que nós estávamos de mão dadas, todos os brasileiros juntos, vocês sabem quando foi? Na Copa do Mundo de 2002.
lá no Penta. Foi a última vez que o Brasil, que o brasileiro esteve junto um com o outro. A última vez. De lá para cá o Brasil não ganhou mais nada, né? Então ninguém nem se juntou mais para isso. Ninguém nem pinta mais rua, ninguém faz mais nada. Cada um começou a fazer outras coisas. Os tempos são outros. As coisas mudaram. Mas a última vez que eu lembrei que nós como brasileiros estivemos juntos foi nessa Copa do Mundo. Que nós sentamos, assistimos, comendo churrasco, juntamos com a nossa turma. Nós estamos passando um momento, e esse momento tem cada dia mais talvez até piorado. Hoje é um tempo de uns dias difíceis, que cada um, a maioria de nós, só temos olhado para o nosso próprio umbigo. Olha para o seu umbigo aí. Olha aí para o seu umbigo. Quando você olha para o seu umbigo, você não consegue enxergar quem está ao seu redor, e nem aquele que está lá na frente. Nós estamos vivendo num tempo tão polarizado, onde as minhas opiniões, se você não concorda, você já se torna o meu inimigo. Se você não concorda com fulano de tal, com ciclano de tal, aquela pessoa já virou um inimigo para você. É o mundo polarizado que nós vivemos hoje. Hoje a esquerda e direita são duas nações, são duas cidades. É Lula e Bolsonaro. Na época da política é briga, confusão, as redes sociais aí falam por si só. É os negros distante dos brancos. O Flamengo, parece a torcida do Flamengo e Vasco. Não, acho que o Vasco não, porque o Vasco está para cair, né? Na segunda divisão, acho que não tem mais nessa competição. Brincando, mas é sério também. Os evangélicos com os católicos, com outras religiões. Os ricos no pobre. A TV, os heterossexuais para os homossexuais. A TV influencia todo dia, as redes sociais, por muitas vezes, até os políticos, muitas vezes nos fazem criar uma intriga com pessoas que talvez nós nem necessitáramos ter. Cria-se um clube, um lado. Cria-se um time de futebol praticamente, ou uma guerra. E cria-se duas nações em todas as áreas praticamente da nossa vida. Isso mostra o quão fragilizada está a nossa sociedade. É uma geração mimimi. E tudo se ofende, tudo gera um grande problema, tudo é confusão. Nós estamos passando por dias que cada um abraça a sua tribo. A turma do pagode não quer nem saber da turma do rock. A turma do worship não quer nem saber da turma do tradicional. Nós estamos assim. Os que se vestem mais social, os que se vestem mais despojado, mais boy. Cada um tem uma tribo e cada dia mais está mais difícil para a gente se unir como cristãos, como nação, como cidade, como bairro. Tem gente que implica para tudo, e você vai encontrar isso em todo lugar. Pessoas que não gostam de certas denominações, não gostam de certo tipo de música. Nós vamos encontrar características diferentes em tantas pessoas. E isso é muito bom. Isso só prova que o Senhor te fez diferente de todo mundo, porque eu e você temos gostos diferentes. Isso que torna a vida maravilhosa. Mas muitas vezes nós perdemos a noção, nós perdemos até o respeito, e nós não conseguimos conviver com pessoas diferentes de nós. O grande reflexo disso também são os casamentos. É comum separação hoje em dia. Está tão comum que o que a gente pode fazer é cuidar dos nossos casais, dos nossos parentes, dos nossos amigos, de quem nós conhecemos, falar do amor de Jesus, porque o negócio está cada dia mais sério. E isso mostra o mundo que nós estamos vivendo. É de se preocupar. Você sabe o que eu e você temos que fazer? Derrubar
os muros. Nós parece que estamos em uma bolha. Muitas vezes nós, até como igreja, nós entramos para cá e nós estamos nessa bolha, e o que importa somos nós que estamos aqui dentro. Quem está lá fora, que se cuide, que se vire, que tome rumo. Isso tem nos separado. Nós como igreja vivemos, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É um mandamento de Deus para nós, se importar com o próximo. O pastor Donato fala isso constantemente, pastor Marcos Paulo. Não tem como amar a Deus sem amar pessoas. E como é que nós vamos amar pessoas se nós estamos levantando um muro entre nós, entre a sociedade, dividindo em tantas camadas? O pessoal da classe A, da classe B, da classe C, hoje tudo é subdividido. Vocês estão me entendendo? No tempo que nós estamos vivendo, nós possamos falar misericórdia. Fala aí misericórdia onde você está. Misericórdia. Mas o pior de tudo é que até dentro da igreja, muitas vezes nós caímos nessa cilada. Em um mundo onde a performance está se sobressaindo, quem consegue trabalhar em mais lugares, quem consegue fazer mais dinheiro, quem consegue abrir mais empresas, quem consegue conquistar mais coisas. É um mundo de performance, e a performance também entrou dentro da igreja. Eu não estou dizendo que você não deve se esforçar, se estudar, trabalhar, correr atrás dos seus sonhos, dos seus compromissos. Isso é de fato muito bom e eu faço isso todos os dias. Mas nós temos que vigiar e entender que isso é uma linha muito fina. Nós não podemos competir. Nós não somos chamados para competir, nós somos chamados para viver e viver em abundância. O entendimento que talvez o mercado de trabalho traz dentro de nós é que nós devemos ser o melhor, e se for preciso, eu que derrube quem estiver na minha frente, porque eu quero chegar em primeiro lugar. É uma geração que compete, que busca performance em excelência. Nós temos que fazer tudo em excelência, porque nós somos cópias de Jesus, nós somos parecidos com Ele, nós somos discípulos de Jesus, e se de fato nós caminhamos com Jesus, nós fazemos tudo com excelência. Mas existe essa linha fina, para que eu não possa viver apenas de performance. Quantos ministérios eu consigo participar, quantos instrumentos eu consigo tocar, o que eu consigo participar de tudo, O Senhor se importa mais com você do que aquilo que você faz. Muitas vezes é uma falta de entendimento para saber aquilo que Deus me chamou para fazer. Nós temos que encontrar esse equilíbrio dentro de nós. Amém? A sociedade, ela reflete a igreja. A sociedade, ela reflete o que tem acontecido na igreja. Se a sociedade ela está dessa forma, a igreja em parte também está. É por culpa às vezes de nós. A culpa às vezes é nossa. Nunca se ouve tanto evangélicos no Brasil e no mundo. Existe um avivamento, Deus está fazendo grandes coisas nas nações, Deus está fazendo grandes coisas em Imperatriz. Existe uma estimativa aí que em Imperatriz tenha quase 50% de pessoas cristãs que são ditas evangélicas, protestantes. Mas nunca se ouve tanto rombo na política e em tantas outras áreas. Se nós, como brasileiros, cristãos verdadeiros, se nós de fato estivermos refletindo o que nós vivemos, o que nós somos, o que nós aprendemos, o mundo era para estar melhor. Você está entendendo? Você crê nisso? Se de fato nós estivéssemos com Cristo verdadeiramente como nação, como um todo, como família, como cristãos verdadeiros, o mundo já estaria bem melhor. E o mundo é reflexo da igreja.
Se nós andamos com Cristo e Ele é a cabeça, nós que vamos dominar o mundo. Somos nós que vamos dominar o mundo. E dentro da igreja, muitas vezes, nós acabamos dividindo a minha célula. A minha célula é minha célula, só a minha célula que vai para aquela festa, a minha célula que vai para sair para aquele lugar, lá no Beco Burger, lá no X-Tudo, lá não sei aonde, é a minha célula e quem quiser que se vire. Nós começamos a levantar muros até dentro da igreja, onde de fato a gente não poderia levar o meu discípulo, a minha rede. Nós começamos a dividir aquilo que é do Senhor. A Aliança Jovem é diferente da Igreja Nova Aliança El Shaddai. Não, não pode ser. De fato, nós não podemos dividir, nós somos um. Essa é a vontade de Deus para nós. A minha igreja, a El Shaddai, a Kadosh e tantas outras igrejas que são todas bênção. Nós começamos a levantar e dividir a Assembleia de Deus, e entre todas as outras igrejas que são muito boas, excelentes, nós começamos a levantar muros e dividir. Essa não é a vontade de Deus. Fale para quem está do seu lado aí, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos um, a vontade de Deus é para que nós estejamos juntos de fato, juntos, unidos, em um só propósito, em uma só missão, em um só Espírito. É a vontade de Deus para nós. Se nós somos filhos de Deus, nós somos todos irmãos. E nós estamos na mesma casa. O que nós podemos estar de quartos diferentes. O Senhor nos chamou para vivermos como família. E uma família só presta junto. Cada um com seus defeitos, cada um com as suas qualidades, mas só presta junto. Nós somos chamados para estar juntos, para a glória de Deus. Abre comigo aí em Efésios, capítulo 4, verso 4. Efésios, capítulo 4, verso 4. Amém? Colocou aí no texto? Efésios 4, capítulo 4. A minha versão está assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Repete comigo: uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só missão. Quer dizer que nós temos um chamado para todos, um chamado para todos nós, que é o mesmo, um chamado geral. E claro que cada um tem o seu chamado específico. Eu não sei dançar como a pastora Fernanda dança. Não vou dançar nunca como ela dança. Mas nós temos chamados gerais, que é pregar o evangelho a toda criatura, é fazer discípulos de todas as nações, que é ser um adorador, e aí vai. Existem muitos chamados para nós, que são para todos. O Senhor deu talentos para todo mundo, talvez para alguns deu um, mas para outros deu muito mais. E quanto mais nós entregamos, quanto mais nós servimos o Senhor, mais Ele derrama sobre nós dons, e mais nós podemos fazer em Deus. E quanto mais nisso Ele faz em nós e através de nós, nós somos chamados para estar junto. Quando eu lembro de estar junto, eu lembro do filme dos Vingadores. Junta todos os super-heróis para derrotar o Thanos.
sozinhos, eles nunca iriam conseguir. Sozinho, com todo o poder. Essa é uma vontade de Deus para nós estarmos juntos na mesma missão. Para nós derrotarmos o inimigo, ele já é derrotado. Mas é muito mais fácil ele derrotar um do que derrotar uma multidão. Quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Quando nós estamos no mesmo propósito, nós somos imparáveis. Você está me entendendo? Se nós estivermos juntos, nós podemos conquistar o mundo, fazer grandes coisas. E nós temos grandes coisas para fazer em pouco tempo. Nós temos uma nação inteira para ganhar para Jesus. Nós temos povos para alcançar. Nós temos o seu vizinho para ganhar para Jesus. Nós temos uma família talvez lá perto da sua casa para levar uma cesta básica. Mas você sozinho, mas eu sozinho, nunca iremos conseguir. Agora, se nós estivermos juntos, nós podemos ir longe. E isso é um desejo de Deus para nós, que nós sejamos um. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, lá no verso 20, uma oração que Jesus fez antes de ser morto e antes de ressuscitar. Evangelho de João, no capítulo 17, verso 20, está escrito assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Muitas vezes nós oramos apenas por nós. Muitas vezes nós oramos apenas por nós. Nós oramos pelos nossos objetivos, e é claro que nós devemos fazer isso. Mas qual foi a última vez que você orou por alguém que senta do seu lado, por alguém da igreja, por alguém de outra igreja, por alguém que nunca conheceu Jesus? Quando foi a última vez que eu e você oramos? Quando foi a última vez que você orou pelo seu pastor, pelo pastor Raimundo Nonato, pela pastora Jesus? Quando foi a última vez que você orou pelo pastor Marcos Paulo e tantos pastores? Quando foi a última vez que você orou pelos pastores da sua igreja? Quando foi a última vez que você orou por alguém que está ali na rua, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de um carinho? Quando foi a última vez? Muitas vezes nós só oramos por nós, um pensamento egoísta. E aqui nesse texto Jesus fala que ele não estava orando apenas por os discípulos que estavam lá, mas ele também estava orando por nós, que nós o conheceríamos pela palavra de Deus. Jesus, naquele tempo, antes de morrer, antes de ser crucificado, ele estava orando por mim e por você. Aleluia! Ele estava orando por mim e por você, porque ele sabia que eu e você estaríamos aqui nesse dia, porque ele sabia que eu e você estaríamos aqui nesse tempo, conhecendo a Jesus e prosseguindo em conhecer Ele. Jesus já estava orando por mim e por você. Jesus nunca se esqueceu de mim e de você, mesmo antes da gente nascer. Nós devemos imitar Jesus. Nós já oramos pela próxima geração, se Jesus não voltar antes, mas a nossa função é orar. Senhor, que os próximos, que a próxima geração seja melhor que nós, que os nossos filhos sejam melhor que nós, que eles possam ir mais longe, mais profundo, que eles sejam mais intensos, que a geração nova que se levante, queime de amor por Ti, seja mais apaixonado, seja mais louco por Ti, que se entreguem mais. Essa deve ser a nossa oração, assim como Jesus fez. Naquele dia, talvez Jesus te enxergava nessa noite, na hora que você estava adorando a Ele. Talvez naquele dia Ele lembrou, Ele viu, teve uma visão do Mason cantando, adorando Ele. Talvez Ele te viu aí nesse lugar. O Senhor já estava orando por mim e por você.
E o que nós temos feito, como corpo unido, como cristãos de verdade? Será que a gente está indo pregar o Evangelho? A palavra diz que como crerão se não há quem pregue? Será que nós estamos abrindo a nossa boca, pregando com a nossa vida, com o nosso suspiro, com aquilo que nós fazemos? Eu não posso pregar lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade. Quem tem que fazer isso é você. Da mesma forma que lá no meu trabalho quem tem que fazer sou eu, lá na faculdade onde eu dou aula. Cada um no seu círculo de influência. O que nós temos feito nessa geração? Nós temos feito a diferença como corpo de Cristo. Eu creio que quando Jesus fez essa oração, Ele viu uma igreja empenhada, que ganhará muitas vidas para Ele, amém? Você faz parte dessa igreja, que se coloca de pé, que se impõe, que se posiciona. É um chamado para nós, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quando nós entendemos o nosso propósito de vida, você e eu não nascemos apenas para pagar boleto, você não nasceu para acordar segunda-feira preocupado apenas, tem que pagar o boleto, né, pastor Carlos? Mas não nascemos apenas para isso. Nós temos um chamado em comum como igreja, que é falar do amor de Jesus, que é adorar Ele, que é viver como Jesus viveria. Viver como Jesus viveu. Nós somos chamados para ser parecidos, e nós somos de fato parecidos com Ele. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Aí talvez você pode falar, mas Bruno, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não tenho coragem de pegar no microfone. Mas eu tenho certeza que você pode ficar bem ali na porta e dar um abraço em alguém que está precisando de um abraço. Você pode pregar muito melhor e muito mais vezes, e muito mais do que talvez pegar com o microfone. Você pode pregar com a sua vida, com aquilo que você vive, com aquilo que você honra, com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Nós podemos pregar muito melhor do que às vezes com o microfone. Mas eu tenho certeza que Deus pode te dar uma palavra para você abençoar a vida de alguém. Você pode usar as redes sociais para abençoar a vida de alguém. Todo mundo tem, nem que seja um talento. Aí você também pode falar, mas Bruno, eu não conheço da teologia, eu não entendo, eu não sei nada, eu sei o feijãozinho com arroz. Feijão com arroz que dá sustância. O pouquinho que você sabe, ou o muito que você sabe, não faz a diferença quando você quer fazer. Porque quem capacita é Deus. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Com Deus é diferente, a matemática é diferente. Não quer dizer que você não deve aprender teologia, aprender, se aprofundar na Bíblia. Mas o que eu quero dizer é que você pode fazer grandes coisas com talvez um pouquinho que você tem. Você não precisa ser pastor, e tomara que aqui levante uma geração de pastores, de missionários, que o Senhor possa levantar no meio de nós, pessoas compromissadas. Mas não adianta querer ser missionário na África, se hoje você não participa nem de uma célula, se você não dá nem bom dia para o vizinho, se hoje a gente não dá pelo menos um graça e paz, ou abençoa a vida de alguém. Não adianta querer dar volta ao mundo inteiro, se a gente não faz o feijão com arroz. Tem muita gente aí levantada, fazendo feijão com arroz, fazendo muito mais do que alguns que têm aí uma mesa cheia de conhecimento. Vocês estão me entendendo? Nós temos que fazer algo nessa geração. A palavra de Deus é cheia de situações parecidas com essa. Vocês lembram da mulher samaritana? Ela teve um encontro com Jesus verdadeiro. A mulher samaritana só precisou de um encontro. Ela precisou de um encontro verdadeiro. E talvez é isso que tem faltado em nós e nessa geração. Um encontro verdadeiro. Aquela mulher que tinha uma fama horrível na cidade. Não tinha recurso, não tinha WhatsApp, não tinha carro, não tinha dinheiro, talvez não tinha nada. Mas ela tinha um coração disponível. Depois de um encontro com Jesus.
Aquela mulher pregou por uma cidade inteira e mudou a situação daquela cidade. Jesus se tornou conhecido através de uma mulher indigna. E talvez você e eu aqui, talvez temos muitos talentos, o Senhor já nos usou, você já foi usado lá atrás, você talvez se ache indigno, talvez não, mas eu quero te dizer nessa noite que você talvez precise de um encontro verdadeiro com Jesus, para você encontrar o seu propósito. Aquela mulher se encontrou com Jesus e ela conheceu o propósito eterno da nossa vida, que é viver com Ele. O nosso maior chamado não é cantar, o nosso maior chamado não é pregar o Evangelho, o nosso maior chamado não é fazer coisa, o nosso maior chamado é estar com Jesus. Quando nós estamos com Jesus, as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós estamos com Jesus, Ele nos capacita. Quando nós estamos com Jesus e nós se entregamos a Ele verdadeiramente, Ele começa a fazer grandes coisas em nós e através de nós. Se você quer mudar a sua situação, se a partir de hoje você quer ser usado nesse tempo, você tem que se levantar nessa noite e falar: eis-me aqui. Fale comigo: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ter um encontro verdadeiro contigo. E faz de mim o que quiser, o que o Senhor quiser. Essa é uma noite de você entregar o controle para Ele. Pega o controle aí da TV, pega o controle do seu videogame. É noite de entregar o controle para Ele. Quando Ele nos governa, tudo dá certo. Uma música do Daniel Alencar: tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei que tudo vai ficar tão bem. Quando Jesus está com você, tudo vai ficar bem, tudo vai ser organizado. Há um tempo para todas as coisas. Talvez a sua vida está atrapalhada agora, talvez você está parado, está passando por uma situação difícil, mas isso vai passar. Isso vai passar, é a maneira que Deus tem para mudar a nossa vida. O Senhor só consegue trabalhar em nós de algumas maneiras. Ele faz do jeito que Ele quer, nunca é do meu jeito. O Senhor nunca me obedeceu, graças a Ele, graças a Deus. Ele faz do jeito dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Muitos nãos que eu e você recebemos nesse tempo é nos protegendo de grandes quedas lá na frente. Muitas coisas que deram e dão errado agora é para nos proteger de grandes problemas lá na frente. Se você parar para pensar aí tantas vezes que tudo deu errado e você não entendeu, e lá na frente você começou a entender: oh Senhor, obrigado por esse livramento, obrigado por me livrar desse grande problema. Não coloque barreiras, não coloque situações. Se o diabo descobrir que você para porque você tem um problema, desconfie que a sua vida inteira você vai ter problemas. Se o diabo descobrir que com uma dor de cabeça você não vem para o culto, você não vai para a célula, desconfie que você vai ter dor de cabeça toda vez. Se o diabo descobrir que se o inimigo das nossas almas descobrir que você não serve a Jesus, se você tiver um problema, a sua vida vai ser problema eterno. Diga misericórdia. Os problemas, as dificuldades, as situações não podem nos parar, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu todas as situações, Ele está ao nosso favor. Nós estamos do lado do time de Jesus. Não é momento de separar times de Jesus, nós somos um time só. E nós sabemos, se você leu a palavra de Deus, se você já leu isso aqui, lá no final fala que Ele venceu e nós venceremos. Nós vamos vencer, tudo vai passar. Tantas pessoas morreram aí, no nome de Jesus, que não morra mais ninguém. Talvez pessoas que vocês conheceram, que vocês tinham convívio, mas o Senhor te guardou até hoje. Isso é motivo para se alegrar, mas isso vai passar. Isso vai passar. É tempo de nós se levantarmos. E a minha filha Clara, ela tem 3 aninhos. Mas antes dela nascer,
Antes dela nascer, na barriga, eu já orava por ela. Senhor, te peço que a Clara, com 7 anos, ela já possa estar liderando a célula dela. Que com 7 anos ela possa estar liderando as crianças. Nós devemos orar e se posicionar. Um dia um jovem aqui da Aliança Jovem, que caminha com a gente, muito talentoso, sabe conversar, tem muitos talentos. E eu perguntei: fulano, por que tu nunca abriu tua célula? Teu líder já quis te multiplicar, tu já está preparado, conhece. Eu não sou capaz. Aí eu recebi algo de Deus. Falei: pois vem comigo quarta-feira lá na igreja, vou estar te esperando. Quarta-feira ele chegou. E eu fiquei conversando com ele ali na porta. Quando acabou a célula das crianças, e lá vinha uma criança na frente. Eu falei: fulano, tá vendo essa mocinha aqui? Ela é líder de célula. Ela cuida desses outros tudinho. Depois desse dia ele abriu a célula dele. O que tem te parado? O que tem feito você frear? O que tem feito você travar? Se é um perdão que você precisa liberar para o seu pai, se é um perdão que você precisa liberar para sua mãe, se é uma mágoa, se é alguma doença, hoje é noite de você se libertar. É noite de você sair daqui zerado, de você virar uma chave, do Senhor te levantar nesse tempo para fazer a diferença. Quantas cadeiras vazias nós temos aí ao redor? É por nossa culpa, gente. Nós somos nós. Tantas vezes nós colocamos até dificuldade no diabo. O Satanás, ele é derrotado. Mas muitas vezes nós teremos que derrubar o nosso eu. O problema somos nós. Nós começamos a dividir, nós deixamos de ser um. Cada um procura o seu time. Cada um procura os seus próprios interesses. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Mas nós podemos fazer a diferença, mudar essa situação. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos ter mais empatia pelas pessoas. Nós podemos amar mais as pessoas. Quantas pessoas ao seu redor estão precisando apenas de um abraço? Não custa nada mandar uma mensagem para alguém e dizer que ela é importante. Chegou o tempo de você parar de ser um consumidor de pregações apenas. É um tempo de você se voltar à palavra do Senhor e ter um momento de intimidade só com Ele. É claro que você deve vir sim para os cultos, sábado, domingo, quinta-feira. Agora tem um culto de milagres aqui às 17 horas. Mas nós não podemos ser apenas consumidores de pregações. Esse é o alimento que nós devemos, mas nós temos que dar um passo a mais. É tempo de nós fazermos a diferença no nosso bairro, nas pessoas que nós conhecemos. É tempo de fazer a diferença. As conferências são maravilhosas. Toda conferência que eu vou, eu saio de lá transformado, melhor. Mas eu não posso viver apenas de conferência, eu não posso viver apenas de culto. É um relacionamento diário com o Senhor, para que eu seja um com Ele e um com os meus irmãos. É como, não tem mais a cruz aqui, mas é como uma cruz. A cruz, ela é destino. A vida de cruz é a vida de destino. A cruz é para cima, porque o meu relacionamento é com Deus, o principal, com Jesus. E a cruz é na lateral, na horizontal, um relacionamento com pessoas. Eu não posso amar a Deus sem amar pessoas. Não existe cristianismo solitário. Não existe cristianismo numa bolha. Jesus não é só seu. Jesus é nosso. Deus não é só seu. Deus é nosso. No cristianismo não é sozinho, é comunidade. Não é unidade, é união. Não é estar junto apenas.
No cristianismo é diferente, nós temos que entender isso. Enquanto nós não formos um em Cristo Jesus, porque nós somos um corpo, e tem um que é o dedo midinho, que não serve para quase nada, mas o dedo midinho serve para equilíbrio, viu? É para isso que você tem ele, para você poder fazer isso. Mas tem gente que é o joelho, e cada um tem a sua função. Não tem como o meu dedo midinho sair correndo, ele tem que estar junto comigo. Nós somos um corpo e Cristo é a cabeça. Vocês estão me entendendo? Nós somos corpo de Cristo e nós temos que entender isso. É tempo da gente se colocar à disposição para ser usado plenamente, em plenitude. Você pode ser ponte para a salvação de muitas pessoas, eu creio nisso. Fale para quem está do seu lado aí, você é ponte de salvação. Você é ponte de salvação, fale com convicção. Você é ponte de salvação, você pode ganhar pessoas que só você pode. É tempo da gente se colocar à disposição. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, no verso 21 em diante. João 17, 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai. És em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É uma oração de Jesus de unidade isso, para que a igreja seja uma. As placas não sobem. Não, lá no céu não vai ter ninguém com a placa da Nova Aliança, nem da Assembleia de Deus, nem da Nova Vida, e nem de qualquer igreja. Lá nós só seremos um povo. No nome de Jesus nós estaremos todos juntos, amém? Mas eu descobri uma coisa essa semana. Fiquei pensativo. A salvação é apenas o início, gente. Nós não vamos para o céu apenas para estar para o céu. Você acha que eu vou para o céu? Isso não é suficiente. Ir para o céu não é nada se Jesus não estiver lá. Nós não vamos atrás de um lugar, nós vamos atrás de uma pessoa. Nós vamos porque Jesus está lá. É porque Jesus está lá. E se Jesus está lá e aqui é o começo do céu, e nós cantamos muito, faz o céu descer, e que aqui seja o céu, o começo, o treinamento do céu. Nós temos que ser parecidos com Ele. Se nós estamos com Jesus aqui na terra, nós temos que fazer a diferença. O céu é nosso lugar, mas se Jesus não estiver lá, eu nem quero ir para lá. Nós vamos para o céu porque Jesus está lá, gente. É Ele que importa, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Ele que te deu vida eterna, Ele que transformou sua vida, Ele que tirou do império das trevas, Ele que te tirou do lamaçal do pecado, Ele que te fez, Ele que te fala, Ele que te levanta, Ele que te empurra, Ele que faz você crescer, Ele que te dá força para levantar todo dia, Ele que te fala o propósito, é Jesus que nos orienta. E quando nós estamos sem Ele, nós começamos muitas vezes a dividir, mas Ele quer que a gente esteja junto. É tempo da gente estar juntos. É tempo das famílias se juntarem novamente. Se nós não aprendemos nada nessa pandemia, onde tantas pessoas morreram, tantas pessoas estão aflitas, quantas pessoas estão na UTI, se nós não aprendemos nada com isso, nada adiantou. É tempo da gente levantar a cabeça e parar de olhar para o umbigo e olhar para o próximo, olhar para as pessoas que precisam. É tempo da gente se ajudar, de viver em comunidade. A oração de Jesus foi essa, para que nós sejamos um, é o desejo de Deus. Essa pessoa que está aí do seu lado, que está lá atrás de você, que está na sua frente, é para a gente ser junto. Não importa a cor, não importa se é gordo ou magro, não importa se é rico ou é pobre, nós somos chamados para estar juntos. E Jesus é tão perfeito, Deus é tão perfeito,
O Espírito Santo é tão perfeito que eles estabelecem um padrão de unidade. O nosso Deus, ele é uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Aí você pode me dizer, mas como eu não entendo? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu até sei disso, mas eu nunca entendi. De fato, não é para entender. Porque se fosse para entender, ele era um ser humano igual nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é trindade, ele é 3 em 1. E eles nunca brigaram. E eles se amam, eles se convivem pela eternidade. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu propósito. E eles são um. Esse é o modelo exato de unidade para nós. A trindade de Cristo. Muitas vezes nós não conseguimos ser um, nem com o nosso irmão dentro de casa, nem com o nosso pai, nem com a nossa família, nem com o nosso irmão de igreja. Ele é um Deus tripartido, pela eternidade, em eternidade. Amém? Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer para conosco, para nós terráqueos. O Senhor quer que nós sejamos um. Aí a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite: nós estamos vivendo isso? Não precisa me responder. Nós estamos vivendo em unidade com nossos irmãos, de todas essas características que eu acabei falando. Lembra da Torre de Babel? No mundo existia só uma língua. E eles se uniram e começaram a construir uma torre. E nessa história nós aprendemos que quando as pessoas estão juntas, mesmo pelo propósito errado, a unidade tem poder. Eles iriam conquistar e até o céu. Deus criou um reboliço lá para acabar com aquele negócio. Será quantos reboliços Deus já criou na sua vida ou permitiu na nossa vida para que a gente acabasse com um negócio que não é da vontade dele? Mas a unidade gera poder. Nós juntos podemos construir uma escada que é Jesus, para muitos subirem para o céu, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo é por Ele. É tempo da gente se levantar, porque se a gente estiver junto, nós somos imparáveis. Fala para quem está do seu lado aí, nós somos imparáveis. Você quer sacudir a Imperatriz? Você quer sacudir o Maranhão? Você quer sacudir essa nação? Quer sacudir o Brasil? Você quer fazer a diferença? Se nós formos um, de fato, nós podemos chegar longe. Você quer sacudir a política brasileira? Porque que só tem gente, ou a grande maioria lá que não presta? Porque um de nós não se levanta, um cristão verdadeiro. É por isso que nós temos que levantar pessoas e sermos um. Pessoas que estão sendo um, como igreja. É tempo da gente se levantar. É tempo da gente sacudir essa terra. E nós temos que repreender a divisão. Divisão sai do meio de nós. Nós não podemos dividir. Nós temos que multiplicar. Aleluia. Por muitas vezes, a falta de maturidade em nós ou no meio de nós tem nos levado a gente a dividir, a levantar muros, a criar bolhas, a separar. Nós somos chamados para unir. Nós somos chamados para unir. Eu cheguei na Nova Aliança, eu tenho 17 anos que aceitei Jesus. Eu desviei anos e anos atrás, não consegui me firmar na faculdade, mas para a glória de Deus já voltei, já tem mais de 12 anos. Em nome de Jesus nunca mais vou sair, a glória de Deus. Mas eu tenho apenas uns 5 anos de Nova Aliança. Eu venho de outra igreja menor, onde
Eu não podia nem visitar as conferências aí na cidade, porque o entendimento do meu ex-líder é que a gente não poderia fazer isso. Talvez por medo de perder, não sei os motivos. Talvez a intenção é até boa, mas o final já não batia. E eu fui meio que criado nessa situação, como cristão. Foi lá que eu aprendi o pouquinho que eu sei hoje. Muitas coisas, tenho continuando aprendendo aqui, muito. Mas algo me marcou muito. Quando eu cheguei na Nova Aliança com a minha esposa, e a gente estava procurando uma igreja, e eu acabei encontrando El Shaddai, porque minha tia era intercessora aqui. Mas eu tinha um primo que era da El Shaddai, e eu vim para cá, inclusive era no outro templo. Inclusive quando eu cheguei lá, eu soube que ele tinha mudado para Ágape. Aí eu até fui lá, visitei, acabei voltando para cá de novo, acabei ficando. Mas algo me marcou. Era Deus falando comigo, com a minha esposa. Logo com 2, 3 semanas que eu estava na El Shaddai, e aí eu decidi ficar, conversei com o pastor Marcos Paulo, a pastora Vilma. O pastor Marcos Paulo me enviou para a Assembleia de Deus, para ir numa conferência de casais. Lá não tinha louvor, gente. Lá não tinha um ministério de louvor, não tinha ninguém com violão. Eu fui para ajudar lá com a Samara, fui tocar violão, a Samara cantar, mas na verdade era Deus falando comigo. Era Deus trabalhando em mim, mudando algo dentro de mim, mudando a minha chave, talvez o jeito que eu fui criado. Foi Deus dando um tapa de luva em mim, falou assim: esse aqui que é o meu reino. Não é uma placa de igreja, é servir o reino como um todo. Esse foi o primeiro impacto que eu peguei para mim começar a ter essa mudança de mentalidade. E muitas vezes nós somos assim, nós começamos a levantar muros, a dividir, porque talvez nós somos criados dessa forma. Hoje eu falo muito com a minha filha, né? Eu dou um chilito para ela, alguma coisa, e ela tem que dividir. Às vezes ela não quer, mas quando eu estou comendo alguma coisa, ela fala: papai, tem que dividir. A gente tem que viver assim, é tempo da gente dividir. Se o Senhor quiser me fazer prosperar, para me enricar, é o que eu peço para o Senhor. Senhor, só deixa eu enricar se for para me dividir. Quando você recebe o seu salário, olhe para o seu salário e lembre dessa palavra: Senhor, quem que eu posso ajudar com o meu salário? Não interessa, gente, se é com R$5, se é com 20, se é com 1.000. Tomara que você ganhe muito dinheiro, a glória de Deus. Mas se a gente tiver um entendimento que nós podemos fazer a diferença, talvez com um pouquinho que nós temos, nós podemos mudar o mundo para a glória de Deus. Você tá me entendendo? A palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber. A palavra de Deus fala que a gente não tem que reter nada, a gente tem que dividir, compartilhar. E quanto mais a gente compartilha, mais Ele nos dá. Quanto mais sementes eu semeio, mais nasce, mais cresce, mais frutifica. O Evangelho do Senhor é dividir, compartilhar, multiplicar. E dividir para multiplicar. Não é criar muros, não é separar. Nós somos chamados para ter unidade. Para encerrar, eu tinha muita coisa para falar. Deixa para uma outra oportunidade. Mas eu quero dar 4 passos para você, bem rápido, para a gente encerrar. 4 passos para a gente viver em unidade. Primeiro passo: nós temos que viver em humildade. Gente, sem humildade nós não somos ninguém. Eu vou até compartilhar, eu lembrei dessa história, contei para um irmão. Deus me deu a graça, e alguns anos atrás eu consegui comprar um carro novo. Nem tenho mais esse carro, mas o Senhor me deu a oportunidade de comprar um carro novo. E aí fui lá na concessionária, peguei o carro novo e fui lá no banco, no Santander. Tinha acabado de abrir uma conta lá e fui lá resolver com o gerente, para ver lá algumas coisas. Estacionei meu carro novo na frente do Santander, fechei o carro e eu estava de chinelo, camisa,
short, botei a chave do carro e fiquei meio que contemplando o carro. Assim, mas, sabe, o coração, lá no fundinho, aquele negócio, né, aquele orgulhozinho, assim, rapaz, esse carro é bonito mesmo, ó. Comecei a olhar o carro sem placa, e eu de chinelo e camiseta. Encostou uma caminhonete, muito mais bonita, muito mais cara do lado. Eu olhei para a caminhonete, mas continuei olhando para o carro, né? Contemplando ali o carro. Aí o cara da caminhonete chegou e falou assim, ó, ei, olha o meu também. E saiu. E aí eu nunca tinha entendido isso. O cara pediu para olhar o carro dele, eu achei meio que uma afronta, mas eu falei assim, pode deixar, chefe, eu vou olhar. Mas esses dias atrás, eu lembrei dessa história e eu entendi o porquê. Não tinha entendido, levei como brincadeira. Na verdade era Deus tratando o meu coração. Baixa a bola, Bruno. Vive em humildade. A gente sem viver em humildade, a gente não vai para lugar nenhum. Jesus se fez de servo, gente. Ele deixou todo o reino, toda a glória, toda a riqueza. No céu as ruas são de ouro. Dinheiro não é nada para ele. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Tudo foi feito por ele, tudo vem dele. Mas ele se fez de servo. Ele veio para servir. A igreja não deve ser estrela, e nem muito menos a gente. A gente tem que ser tratável, ensinável. São características de pessoas humildes, e esse é um chamado para nós. A gente tem que amar. Nós somos chamados para ser sal, mas não somos chamados para ser sal grosso. Às vezes a gente acaba tratando pessoas de uma maneira incoerente. Nós somos chamados para ser gentis, educados, tratar as pessoas com respeito e carinho. Segundo passo, seja paciente, seja pacificador. Se relacione com aquele irmão que é chato. Não tem aquele irmão que é chato que você conhece? Pois é esse que você deve amar mais. Amar quem nos ama é muito fácil, mas nós somos chamados para amar todo mundo. E aquele irmão que é chato, insuportável, é esse que nós devemos amar. Quer ser quer viver em unidade, se importe com pessoas. E ame aquele irmão que é chato, seja paciente. Terceiro passo, suporte uns aos outros. Suportar alguém, sabe o que é? Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. Vem aqui, tô. Vem cá, corre aqui, corre aqui. Eu até já falei isso uma vez. Sobe aqui. Você quer saber o significado de suportar alguém? Isso aqui é suportar alguém, ó. Você não suporta alguém, não? Nós somos chamados para suportar uns aos outros. Isso é suportar alguém. Aquele que é chato, aquele que não gosta, aquele que fala demais, aquele que fala o que não deveria falar, aquele que não se junta com ninguém. Suportar é carregar alguém, o significado correto. Carregar alguém, nós somos chamados para carregar, para ajudar as pessoas a chegarem no céu, por meio de Jesus Cristo. É colocar literalmente nas suas costas, e muito mais, e fazer com que ele vá muito mais longe que eu. Suportar alguém é carregar alguém, ajudar ele a ir mais longe, e incentivar ele a ir muito mais longe que você, a ser melhor que você, a ser melhor que nós. Vocês estão me entendendo? E o último, não existe relacionamento com Deus sozinho. Não existe. Talvez você já foi decepcionado, talvez você já passou por situações que não deveria ter passado. Talvez você está com o coração magoado.
Talvez você carrega algo que te atrapalha de adorar. Mas você sozinho não vai para lugar nenhum. A palavra de Deus fala que quando é dois, é muito melhor. Quando um está fraco, o outro levanta. Quando está frio, o outro esquenta. Quando são dois, a gente vai mais longe. Nós devemos andar assim, inclusive com Jesus. Com Ele sempre. Deus é uma família. Ele é um Deus que é tripartido. Quero convidar você a ficar de pé.